Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 34, para lermos os versículos 11 até o versículo 14. Salmo 34, do versículo 11 até o versículo 14. Esse é o texto base para a expressão bíblica deste momento. Amém? Vamos ler todos a uma só voz, do versículo 11 até o versículo 14 do Salmo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, filhos, e estudai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Neste momento, Senhor Deus, o Senhor me cuide de expô-la, Senhor Deus, para a edificação do teu povo. Assim, Deus, te peço que neste momento edifique o teu povo da palavra e que me use apenas como instrumento de suas mãos para falar da parte do Senhor. Assim, oro, agradecido, Senhor Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, segundo o IBGE, em 2050, através dessa previsão do IBGE, entre cada 4 brasileiros, um deles vai ter mais de 60 anos. Em 2050, entre cada 4 brasileiros, um deles vai ter mais de 60 anos. Então, para pensar sobre isso, vamos olhar que essa previsão é para daqui a aproximadamente 30 anos. Em 30 anos, se nós formos pensar na nossa vida, como nós vivemos e tudo mais, passa muito rápido. Passa muito rápido. A expectativa de vida hoje, para nós entendermos, também segundo o IBGE, no Brasil é de 77 anos. Então, estima-se, pela alta natalidade, que os brasileiros vivem em média até 77 anos. Nós temos países no mundo que têm taxas maiores, expectativas de vida maiores, como por exemplo o Japão, que a expectativa é acima de 90 anos, como o Mônaco, que a expectativa é de 89 anos, Hong Kong, Singapura, que a expectativa é de 85 anos, e Suíça, que a expectativa é de 84 anos. Se nós formos para pensar, a longevidade ela é um objetivo geral das pessoas. Nós queremos viver mais. Nós temos diversos motivos para querer viver mais. Mas nós observamos que médicos, a saúde pública, individualmente, cada um de nós temos os nossos anseios para viver mais. É fato se perguntar para alguém: você quer morrer hoje? Às vezes, não, hoje não. Vamos esperar mais um pouco. Vamos deixar para viver mais um pouco. Nós queremos comemorar mais e mais aniversários. Nós queremos ter mais festas de aniversários. E também das pessoas que são queridas para nós, as pessoas que nos servem. É o que nós queremos, o que nós objetivamos. Mas o interessante é que para você conseguir essa longevidade, você precisa hoje, no nosso mundo, de uma certa forma pensar em viver com saúde. Porque não adianta nada nós pensarmos numa vida longa sem saúde. Ninguém gostaria de chegar até os seus 90, 100 anos acamado a partir de agora. Tanto que quando nós estamos debilitados, nós tentamos uma recuperação para poder estar melhor a cada momento. Há pessoas que têm medo de morrer. Às vezes porque tem medo de dor, tem medo de sofrer, está apegada a coisas desse mundo, ou a pessoas desse mundo, e consequentemente ficam com medo da morte. E com isso, desperta ainda mais o interesse de viver melhor, de estar tendo uma vida melhor, de querer desfrutar deste mundo, tentando prolongar os seus dias aqui na Terra, e muitas vezes é para satisfazer os seus próprios prazeres. O viver mais é evidente nas pessoas. Mas aí eu pergunto: por que viver mais? Como viver mais? Para que viver mais? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é a sua intenção nisso tudo? Na palavra de Deus, nós temos vários exemplos de longevidade. E quando nós vamos observar os exemplos de longevidade, todos eles estão atrelados a uma bênção de Deus na vida dessas pessoas. Um propósito que Deus tinha na vida dessas pessoas para realizar a sua obra através dessas pessoas. E é claro que para que isso fosse realizado nesse mundo, essas pessoas precisariam viver mais tempo nesse mundo.
A palavra de Deus nos traz a história de Matusalém, que foi o homem que mais tempo viveu nessa terra, em torno de 969 anos. Imagine só. Hoje, quando nós observamos alguém de 100 anos, nós vemos que todas essas pessoas estão debilitadas. O Matusalém chegou a 969 anos. Se nós vamos olhar também, segundo a palavra de Deus, Salmo 90, versículo 4, 1000 anos para nós pode ser um dia para Deus. Então, olhando tudo isso, a vida de Matusalém, para Deus, na perspectiva de Deus, foi uma vida breve. Foi uma vida curta. E uma vida curta que para os nossos olhos foi muito longa. Moisés chegou à idade de 120 anos. Não se escureceu dos olhos, nem se abateu do seu vigor, como diz Deuteronômio 34, versículo 7. Deus diz nossa vida. A palavra de Deus diz em Salmo: eles vão até 70, havendo vigor, vão até 80. O Salmo 90 traz isso para nós. Então, se nós vamos pensar nisso, a perspectiva de vida brasileira está dentro da palavra de Deus. Porque a nossa vida vai até 70, havendo vigor vai até 80, mas o melhor desse é enfado e cansaço. As pessoas idosas que o digam, porque eles passam por essa dificuldade toda canseira, sentindo o peso da idade em seu corpo, vivendo de uma forma que tenta com medicamentos, que tenta com reabilitações, que tenta com estratégias, com equipamentos, melhorar um pouco a sua qualidade de vida para passar nesses dias com o mínimo de enfado, o mínimo de cansaço, para ter um pouco de prazer no viver. Interessante é que muitos pensavam que alguns desses nem sequer morreriam. O Novo Testamento também traz exemplo de pessoas que viveram essa longevidade. Ana, Simeão, João, o discípulo de João mais jovem, que algumas pessoas chegavam a dizer que ele estaria vivo até a segunda vinda de Cristo, devido ao tanto de anos que estava vivendo. Isso nós podemos observar em João, capítulo 21, versículo 23. Como se fosse um novo Simeão. Os idosos da igreja são um testemunho vivo desses que querem ir além, desses que querem viver mais. Mas se nós fôssemos pensar como cristãos de fato, nós não devíamos sequer ter essa preocupação de viver esses dias. Nós, enquanto cristãos, não deveríamos olhar para a diferença de viver mais ou viver menos. Porque Deus não olha para nós e entrega a vida para nós para uma vida de quantidade, mas Ele entrega para nós uma vida de qualidade. Ele quer qualidade nos nossos dias. E se nós pensarmos em quantidade, nós estaremos apenas passando por esse mundo. Não faremos a diferença. Como eu já disse, para o Senhor, um dia é como 1 ano, ou 1000 anos é como um dia. O que nós sabemos é que os dias para alguns foram longos e para outros foram curtos. O fato é esse que nós temos pessoas que completam centenários e nós temos pessoas que nem sequer completam horas de vida. Como nós podemos dizer para essas pessoas que aos nossos olhos foram cedo demais, que aos nossos olhos poderiam ter uma vida toda pela frente, como nós muitas vezes falamos, e foram antes de nós? Podemos olhar que foram curtos esses dias? Cada um viveu do seu jeito, cada um teve o seu propósito. Até mesmo as crianças que não completavam horas, dias, meses de vida, o Senhor deu um propósito na vida de cada um dessas. Tinha uma longevidade para acabar. E pensando nisso, à luz de Salmo 34, versículo de 11 a 14, nós vamos meditar no tema longevidade em Deus. Longevidade em Deus. Como nós devemos viver a nossa longevidade em Deus? Essa é a pergunta. Como devemos viver
a nossa longevidade em Deus. A palavra de Deus nos traz aqui ensinamentos, e conforme os ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos ver aqui, já no versículo 13, a palavra de Deus nos instruindo, dizendo para nós o seguinte: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aí algumas pessoas podem olhar e falar assim: mas Fred, como que nós vamos ter longevidade? E você está falando de uma prática que está relacionada à comunicação com as pessoas. Não, eu pensei que você talvez pudesse dizer, à luz da palavra de Deus, que para nós termos longevidade, nós temos que ter alguma dica de saúde, para manter os nossos corpos saudáveis, para que possamos sim ir mais além e suportar todas as mazelas desse mundo. Achei que você poderia, talvez, na palavra de Deus, trazer dicas de medicamentos que foram consumidos ali, até mesmo por Matusalém, para chegar até quase 970 anos. Achei que você poderia trazer algo diferente disso, ou um milagre que Deus fez e poderia trazer para nós a ideia de que esse milagre também poderia acontecer em nossas vidas para que a gente pudesse viver mais anos. E você traz já como primeira dica de longevidade de Deus, refrear a língua do mal, que é algo relacionado à comunicação. Como nós podemos viver assim? A palavra de Deus nos revela preciosos ensinamentos acerca do nosso falar. Em Provérbios capítulo 21, versículo 23, nos diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O Senhor lhe concedeu um órgão capaz de dar vida e também de levar à morte. E quando nós guardamos a nossa língua, a nossa boca, de falar dolosamente, de falar o que é mal, de falar o que é ruim, consequentemente nós livramos de muitas angústias. No nosso proceder isso fica muito claro, porque todas as vezes que nós falamos algo ruim, ainda mais nós que sentimos e preocupamos com o nosso testemunho, consequentemente nós ficamos apreensivos se aquilo vai trazer alguma consequência ruim para nós. É por isso que a palavra, na sua sabedoria, nos mostra aqui que aquele que guarda a boca e a língua guarda a sua alma de angústias. Quantas vezes nós ficamos angustiados, talvez por um erro nosso mesmo, de falarmos de alguém, de contarmos algo que não deveria, e consequentemente aquilo vai nos consumindo, de fato, que aquilo nos angustia, quando falamos, enquanto não resolver isso, eu não vou conseguir nem sequer viver. Como eu disse para vocês, a vida de Deus nos dá uma vida de quantidade, é uma vida de qualidade. Às vezes nós fazemos planos para a nossa vida de viver e chegar até quando nós estivermos velhinhos, e esquecemos que para chegar até lá nós temos que passar pelo dia do hoje, pelo dia que se chama hoje. E os planos são feitos para adiante, mas esquecemos que nós temos que começar hoje. E o interessante é que a gente começa hoje e não temos a certeza do que vai nos acontecer daqui a algumas horas. Nós não sabemos. Provérbios 16:1 diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que nós pensamos e devemos fazer conforme a palavra nos disse é de abrir a nossa boca para abençoar o nosso irmão, para adorarmos o Senhor. Só que infelizmente muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria, não têm administrado os seus lábios da maneira correta e consequentemente falam dolosamente. Não refreia a língua do mal, e com isso da sua boca e com isso dos seus lábios saem palavras que não devem ser ditas, saem maldições, e por isso a palavra de Deus diz que pode levar à morte. Mas como, Fred? Eu falando alguma coisa, a pessoa vai cair morta na minha frente? Não é isso. Porque através do que você disse, você pode causar uma morte psicológica, você pode causar uma morte espiritual, que por diversas vezes pode comprometer a saúde física da pessoa. Os nossos lábios, nós cristãos que somos, foram feitos para abençoar. É interessante que alguns homens não se sentiam dignos sequer de pregar o Evangelho. Isaías mesmo disse que ele era um homem de lábios impuros e habitava em um povo de impuros lábios, mas o Senhor tocou na sua boca com uma tenaz. E ele pôde, a partir daí, entender
que não era por ele, sim por aquilo que Deus iria fazer através dele. Ele pôde, a partir dali, entender que a vida dele deveria ser uma vida de qualidade, que aquilo que deveria sair da sua boca deveria sair para abençoar, deveria sair algo bom da sua boca, porque ele deveria refrear sua língua, irmão. Porque, como diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem não utiliza, come o seu fruto. Então, consequentemente, ele tinha que saber. E pelo toque do Senhor descobriu isso. Assim como todos nós somos levados a fazer isso todos os dias, para nos apartar desse mal, refrear nossa língua do mal, de falar golosamente, de fofocar, de difamar. Muitas vezes, nós não notamos a gravidade disso. Nós não conseguimos dimensionar o poder que a língua tem. Esse poder de vivificar ou matar. Meus irmãos, vocês conseguem entender a dimensão disso? A palavra não colocaria isso à toa. Não faria essa comparação à toa. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos conceda a sabedoria do nosso palavra. Porque aquilo que nós falamos pode sim causar todo um desastre, destruições, ceifar vidas. Nós podemos desejar bênçãos e crendo que as circunstâncias serão mudadas, transformadas pela graça do Senhor. Quando nós dizemos para alguém, Deus abençoe, não é só um jargão de cristão. Dizer Deus abençoe, nós queremos de fato que Deus abençoe, que a graça seja derramada sobre a vida da pessoa. E aí sim, ela poderá sentir o poder de Deus na vida dela. E é isso que nós queremos. Que todas as pessoas experimentem o poder de Deus. É muito melhor do que você rogar uma praga, uma maldição de uma pessoa. É muito melhor do que você falar mal de alguém. Porque é isso que Deus quer em nossas vidas, que nós falamos bem, que nós ouvimos bênção, que nós façamos a diferença através da nossa vida, por mais magoados que estejamos, por mais feridos que estejamos, mas que a gente refreia nossa língua do mal e passamos a usar a nossa boca para dali jorrar aquilo que é bom, fonte de bênção. Porque não pode, da mesma fonte, jorrar o que é doce e também o que é bom. Com a palavra de Deus mesmo nos diz. O segundo ponto, para a longevidade de Deus, a palavra de Deus nos diz no versículo 14, aqui: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Observe que, mais uma vez, ele nos coloca para apartar do mal. E o segundo ponto é: pratica o que é bom. Pegando o gancho do primeiro ponto, onde fala que nós temos que refrear do mal, e partindo para o segundo, que é praticar o que é bom, observe que a palavra de Deus, antes de falar para praticarmos o que é bom, ela pede para que a gente se aparte do mal. E na sabedoria da palavra nós podemos entender o quê? Na sabedoria da palavra nós podemos entender que é necessário que apartemos do mal. Porque não adianta nada você refrear a sua boca, você refrear a sua língua do mal, os seus lábios de falar rigorosamente, mas se você está lá no meio de quem pratica o mal, consequentemente você não vai ser transformado, você ainda vai continuar sendo influenciado por esses que têm essa prática. Então o que a palavra nos diz é para que a gente se aparte disso. Um linguajar bem jovial, sai fora. Vaza fora disso. É isso que a palavra nos diz. Para que a gente possa praticar o que é bom. Como que no meio de quem pratica o mal, você pode fazer o que é bom? É claro que você vai ser diferente daquilo. Então, a partir do momento que você se aparta desse mal, você passa a praticar o bem, como a palavra de Deus nos diz aqui. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, a palavra diz: porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Olha só. Independente do que você precisa fazer, a palavra de Deus fala para você praticar o que é bom. Fazer o que é bom. Praticar o bem, como diz a palavra de Deus aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Praticar o que é bom é você viver o Evangelho. Olhar para Cristo como que um espelho. Você se olhar no espelho e você vê ali Cristo refletindo. Isto é mais do que apenas um exemplo moral.
Olhar para a vida de Cristo na palavra de Deus é mais do que você ter um exemplo moral. Porque nós temos o costume de pensar assim: o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse nessa situação comigo? O que Jesus faria se estivesse em tal localidade? Isso parece muito abstrato, isso parece muito distante daquilo que nós temos de vida, porque a gente não pensa na gente, a gente pensa o que? Jesus. E pensar em Jesus e nesse Jesus distante, porque o que ele faria como se ele não estivesse aqui. Mas ele está aqui, através do Espírito Santo. Então você pensa, o que Jesus faria se estivesse aqui? Peraí, ele está aqui. Ele está. Então você vai praticar aquilo que é bom. Só quando esse Jesus que você já colocou como distante chegar até aqui. Pensa o quanto é abstrato isso. Não temos que pensar, se Jesus estivesse aqui, o que faria Jesus? Jesus está aqui, na sua vida, através do Espírito Santo. Então, praticar o que é bom não é quando esse Deus vir, não é quando esse Jesus estiver aqui, porque ele já está. Não é algo distante de se concretizar, porque ele já está. A pergunta deveria ser formulada, então. Você deveria dizer numa circunstância dessa: o que eu faria se estivesse cheio de Jesus? O que eu faria se estivesse cheio de Jesus? Não é se Jesus estivesse aqui, é se eu estivesse cheio de Jesus. E aí nós passamos a entender que é muito mais sério do que nós imaginamos. O que nós devemos lembrar é que a nossa vida de longevidade em Deus não é uma vida de quantidade, não é uma vida de abundância, é uma vida de qualidade. Então, quando nós pensamos em praticar aquilo que é bom, não é para amanhã, não são para os nossos projetos futuros, é para o hoje. E devemos entender que os nossos planos de praticar aquilo que é mal, seja para quem for, eles já estão errados conforme a palavra de Deus. Devemos praticar aquilo que é bom. A palavra nos insta a fazer isso. E se a nossa vida está cheia de Jesus, nada disso é difícil de ser feito. Não é difícil fazer o que é bom. Assim como não é difícil apartar do mal aquilo que faz mal, aquilo que te induz ao mal, porque a sua vida está cheia de Jesus. Então você entende qual deve ser a sua prática. Você passa a entender que aquilo que você precisa fazer não está na quantidade das suas realizações, que aquilo que você precisa fazer de bom não está relacionado aos seus desejos, que aquilo que você precisa de fazer de bom não está direcionando para o seu próprio prazer, mas está direcionando para que você tenha uma vida de qualidade, uma longevidade que não diz respeito à quantidade, mas sim que você viver cada dia da melhor forma possível. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós lembramos que essa bondade de Deus, ela não tem limites. Deus, ele tem uma eternidade para derramar a sua bondade sobre nós. Consequentemente, nós também temos todos os nossos dias para fazer isso. Você vai deixar para amanhã? Ou você vai fazer isso hoje? Você vai deixar para ser bom amanhã? Ou você vai ser bom a partir de agora? O que você deve fazer uma vez que você é cheio de Cristo? Não basta nós ouvirmos a palavra de Deus. Não basta nós ouvirmos Deus. É preciso praticar. Não devemos ser somente ouvintes, mas devemos ser operosos praticantes. É o tempo todo. É o tempo todo. Como a palavra de Deus diz que é melhor sofrer por praticar o bem, nós queremos sim sair do sofrimento. E com Cristo nós conseguimos. E nisso, nós vamos olhar e partir para o terceiro ponto, onde a palavra de Deus nos diz para procurar a paz. Procura a paz. Versículo 14. O mesmo versículo 14 que fala para a gente praticar o que é bom, ele diz: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz. É mais uma dica de longevidade em Deus. Interessante que a palavra de Deus diz: empenha-te por alcançá-la. Se a gente precisa empenhar para alcançar alguma coisa, significa que vai ser fácil isso? É óbvio que não.
imaginando quando Deus fala com Josué, ele fala: olha, Moisés morreu, agora é você. Ser forte e corajoso. Se ele falou ser forte e corajoso, significa que a coisa vai ser fácil? É claro que não. Se a palavra nos diz para empenhar em alcançar essa paz, é também porque não vai ser fácil. A paz do Antigo Testamento, ou Shalom, o Deus da paz, ela se refere a uma ideia de ausência de conflito. Seria como se nós não tivéssemos ali confusão, conflitos. Mas se nós olhar bem mesmo toda a extensão da Bíblia a respeito da questão de paz, o significado é muito mais amplo. Pode significar bem-estar do indivíduo, o bem-estar de grupos, o bem-estar de nações, prosperidade física ou prosperidade material. A paz, ela traz esses significados que nós vamos ver ao longo da palavra de Deus. A paz que as pessoas ao nosso redor imaginam é aquela sensação de calma, aquela sensação de tranquilidade, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de contentamento. É isso que é a paz. Ela pode falar: nossa, eu quero ter paz. Normalmente é isso. Existe uma frase que é muito dita: eu prefiro ter paz do que ter razão. E eu digo para vocês que eu já falei isso várias vezes. Eu tenho tentado viver dessa forma, não porque eu não quero imprimir a razão, mas sim quando nós olharmos a razão deste mundo, as coisas que acontecem, e quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitas vezes nós temos que alcançar, empenhar por alcançar essa paz, e sair dessa razão conflituosa, onde nós temos que debater para tentar mostrar algo que muitas vezes nós não seremos compreendidos. Nós podemos ver que muitas pessoas buscam essa paz com o uso de entorpecentes, substâncias proibidas, uso de álcool, tentando de alguma forma buscar essa paz. Outras pessoas utilizam de música, que também é algo muito bom para que alcance a paz. Outras buscam a paz numa boa prosa com amigos, encontro com pessoas queridas, um passeio, uma viagem, um andar contemplando a natureza. As pessoas buscam a paz de várias formas. Várias são as formas para você encontrar o bem-estar. Mas certamente, esta paz que a palavra de Deus está dizendo para que a gente empenhe em alcançá-la, não é isso. É um tipo de paz diferente. A palavra de Deus nos traz essa paz. A Escritura nos traz e nos apresenta essa paz, que ela é gerada através do consolo absoluto do Espírito Santo. Esta é a paz. É o consolo, é o conforto do Espírito Santo. E isso é possível porque a promessa de Jesus é a que deixa ver. O Consolador. Enviaria o Consolador para que, além de nos consolar, iria também nos ensinar muitas outras coisas. Por isso que Jesus fala para que a gente esteja com o coração tranquilo, não se curve o nosso coração. Em Deus também em mim. Fica calmo. Creia no que eu posso fazer por você. E nisso, nós entendemos o que essa paz pode fazer nas nossas vidas. Por mais que nós estejamos vivendo conflitos, por mais que nós estejamos vivendo situações difíceis, por mais que as coisas não prosperem ao nosso favor, por mais que nada tenha acontecido conforme nós queremos, e que tenhamos que viver situações que muitas vezes são contra a nossa vontade, mas por uma causa ou outra nós estamos ali e temos que suportar tudo aquilo. A palavra de Deus nos traz aqui esta paz que nós devemos procurar, que é quando o Espírito Santo te conforta, te dá o consolo absoluto no coração, para que você entenda que Ele está no controle. A palavra de Deus diz aqui que Davi evocou essa paz, que só pode ser sentida por aqueles que tiveram o coração transformado pela graça. Essa paz só pode ser sentida por aqueles que entenderam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Somente esses sentiram essa paz. E nisso, entendemos que sem essa experiência de transformação em nossas vidas, é impossível viver essa paz genuína.
Até mesmo porque se nós não estivermos em paz, a nossa preocupação excessiva com o futuro gerará em nós ansiedade. Os ansiosos ficam preocupados com o futuro. Tão preocupados que tentam controlar de todas as formas, fazer com que de alguma forma as coisas caminhem conforme a sua vontade. Tendo as coisas todas nas mãos, tentando ali ter o controle de toda a situação, para que fique tudo palpável, para que não tenha nenhuma surpresa. O interessante é que todas as vezes se frustram. Porque não somos nós que estamos no controle. Nós não temos controle da nossa própria vida. Não temos controle da nossa própria vida. Vida esta que a cada ano nós celebramos um ano. E nós não temos controle, porque quando nós vamos olhar para trás e refletir sobre cada um dos nossos dias vividos, todos os 365 dias, mais 6 horas vividas, você pensa, nossa, mas tanta coisa que eu planejei. Quer dizer, algumas não realizei, outras, aquele dia que eu tinha planejado isso não deu certo. Não temos controle. Como hoje aqui em Alto Garças, nosso filho, o pastor Valteir, tinha planos de estar aqui conosco. Tinha planos de celebrar a data do seu aniversário aqui conosco. Mas por ocasião do infarto, da enfermidade do seu pai, precisou ir a Mineiros, no dia do seu aniversário, apreensivo com o que poderia acontecer, mas orando e confiando na mão poderosa do Senhor, e se confortando, buscando a paz, como nós podemos observar durante as horas que passamos juntos hoje, próximo do almoço, um pouco depois do almoço, as atitudes dele tentando buscar a paz no Senhor, chamando para orar, a gente orando junto, diversos momentos conversando, buscando essa paz, entendendo que mesmo diante de todo esse conflito, de toda essa situação estressante, Deus é quem tem o controle. Ele não poderia controlar nada, somente Deus. É essa certeza, dessa paz que nós devemos empenhar para alcançar, nos dá a certeza de fé. Porque se nós temos fé, nós temos a tranquilidade no nosso coração, que pode acontecer qualquer coisa. As mais terríveis, aquelas que vêm nos acometer, até mesmo para nos derrubar. Mas nós continuaremos firmes na fé, tendo a segurança do Senhor, de enfrentar qualquer situação em paz. Em paz. Como os heróis da fé fizeram. Como nós cantamos no louvor, que essa paz que nós temos na alma, que existe em nossa alma, não é porque tudo vai bem. Porque se a gente for analisar a nossa vida, não está tudo bem. Não está tudo bem. Mas nós temos um Deus que tem controle sobre tudo. Concluindo, meus irmãos, estou engraçado em falar concluindo, porque quando falo concluindo, mas todo mundo se ajeita esse tipo para acabar. Mas concluindo, a longevidade, ela exige de nós uma busca, ela exige de nós empenho, objetivo, todos os direitos fundamentais da palavra. É uma constante interação. É um constante relacionamento, vivendo cada dia como se fosse o último. Não é preocuparmos com o amanhã, porque isso vai gerar em nós ansiedade. O que será que vai acontecer? Não é ficarmos presos no passado, que traz para nós a depressão, porque muitas coisas já se passaram e eu não resolvi aquilo que eu tinha que resolver. Me frustrar por causa disso. É pensar no hoje, viver cada dia. Viver um dia de cada vez, esta é a ideia. Porque a longevidade que Deus nos deu não foi para a quantidade, sim para a qualidade de vida. Então, se você vive cada dia com qualidade, Deus pode te levar hoje, que você vai satisfeito, porque você viveu dias de qualidade e não pensou em quantidade. Porque se você pensar em quantidade, você vai pensar, mas eu estou tão novo, tem tanta coisa para fazer, eu não realizei tudo que tinha que fazer. Mas se você tem dias de qualidade, o Senhor pode te levar a qualquer momento, porque você tem certeza que os seus dias foram vividos, que você desfrutou de todas as dádivas que Ele deixou para você. A longevidade de Deus, mais uma vez, repito, não é quantidade, sim qualidade. Trazendo uma nítida sensação de bem-estar, de aproveitamento de tudo que Deus deixou para você. Essa graça derramada, a satisfação, e com isso te traz também a gratidão, você agradecer por tudo, até mesmo pelas dificuldades, porque você sabe que aquelas dificuldades que Deus colocou na sua vida te fez crescer, te fez ser melhor, te fez estar preparado para outros desafios que vieram, e se você não passasse por aquele, você não aguentaria o próximo. Essa é uma longevidade, é para isso, para você viver cada dia de qualidade, para estarmos prontos
para deixar esse mundo, o qual nós somos passageiros. E no momento que nós deixamos esse mundo que nós somos passageiros, a gente olha para a glória de Deus, que é o nosso objetivo, que é o nosso único alvo, que é o nosso único foco. Por isso, cristãos, vivam os seus dias de longevidade em Deus, com qualidade em Deus. Não seguindo o tempo Cronos, mas o tempo Kairos. E assim, na sua longevidade, você continuará glorificando a Deus. Amém? Amém. Vamos orar então, Senhor, nós agradecemos por todos os teus feitos em nossas vidas, por nos instruir na sua palavra e entendermos, Deus, que o seu controle ele é soberano sobre nossas vidas. E assim, Deus, cada ano nosso devido deverá ser um ano de qualidade no Senhor. Gratos somos, Senhor Deus, por todos os teus feitos, por todos os ensinamentos. Por isso, Senhor Deus, nós oramos agradecidos em nome do Filho de Jesus. Aplique esta palavra na vida de cada um, Senhor Deus, que ouvir e que cause a transformação que só Ele é capaz. Tudo isso oro em nome do Filho de Jesus. Amém.